Opa, fala galera do Centro do Jogo, Henrique aqui. Nesse vídeo a gente vai especular algumas possibilidades do que pode acontecer ali na final da Champions League no jogo entre Manchester City e Chelsea. Obviamente a gente vai especular, a gente não tá querendo adivinhar nada, só ver algumas possibilidades ali do que pode acontecer taticamente nesse jogo. Se você gosta de vídeos sobre futebol, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo aí pro conteúdo do vídeo. Bom, então começando aqui, pelo momento é que o City vai estar atacando. A gente tem uma dúvida ali de como o City pode entrar em campo. A gente sabe que o Guardiola varia bastante ali do sistema que ele joga, mas a gente tem algumas repetições de padrões de posicionamento, certo? Então uma das possibilidades que o City pode começar o jogo é naquele sistema que ele começou no jogo contra o PSG. Ou que, não que ele começou, mas a forma como ele predominantemente jogou. O time jogou ali uma espécie de 4-4-2 ou 4-2-4, onde os dois jogadores mais ofensivos ali era o De Bruyne pelo lado esquerdo e o Bernardo Silva pelo lado direito, tá? E o time defensivamente se portava no 4-4-2. Mas ofensivamente o time normalmente saía com os dois zagueiros, né? Ora, em alguns momentos o Walker também baixava ali para fazer uma saída lavopiana contra os jogadores. Mas também a gente tem que levar em consideração que o Chelsea e o PSG podem marcar em alturas diferentes, tá? Então o Chelsea, ele marca por encaixes também, só que provavelmente numa linha mais alta. Então dentro desse 4-4-2, predominantemente o City ele não fazia ali, pelo menos nas saídas iniciais, uma saída com 3 jogadores, então eles portavam ali com 2, né? Porém o Chelsea já tem uma marcação ali com 3 jogadores na primeira linha, marca por encaixe. A gente sabe que o posicionamento padrão do Chelsea é um 3-4-3, né? Um 3-4-2-1, é basicamente ali uma variação do mesmo sistema, mas como a marcação dele é por encaixe, tá? Nesse exemplo aqui a gente vai usar uma saída com 2 zagueiros, aí os 2 laterais segurando um pouco mais. Pode ser que um dos jogadores aqui, um dos alas, ele suba um pouco mais para a linha ofensiva. Então no exemplo aqui, o ala esquerdo, né, ele pode encaixar ali no lateral direito, enquanto os outros 3 jogadores de primeira linha podem fazer o encaixe dos 4 jogadores mais defensivos do City. Claro que os 2 de ponta podem centralizar um pouco mais, o ala que pode fazer a primeira pressão pode ser o ala direito, também dependendo de quem entrar no início do jogo. E aí aqui pelo meio a gente tem esses mesmos 2 encaixes, e na linha defensiva a gente tem também um encaixe um pouco mais, e nesse caso aqui a linha ficaria até um pouco mais torta ali pro lado esquerdo do Chelsea, tá, o lado direito do City, tá? Mas isso é uma possibilidade de encaixe que o Chelsea pode achar. Só que uma coisa que o City pode querer buscar ali durante o jogo, e é uma coisa que ele vai acabar levando vantagem, é uma superioridade aqui pelo corredor central. Então provavelmente um dos 2 jogadores aqui mais ofensivos, no caso de serem o Bernardo Silva e De Bruyne, ou até mesmo os 2, baixarem muito ali para a linha do meio campo, e aí a gente resta saber se o Chelsea vai fazer os zagueiros ali acompanharem esses 2 jogadores e acabar abandonando a linha defensiva. Então pode acontecer essa superioridade de 4 contra 3 aqui no meio do campo, de uma forma que haja um espaço considerável aqui entre a linha do meio do Chelsea e de defesa, né? Então o City pode tentar induzir isso, por exemplo, baixando ali os volantes um pouco mais, induzindo a subida dos 2 volantes do Chelsea, né? E aí fazendo com que esses 2 jogadores joguem ali um pouco mais nas costas dos 2 volantes do Chelsea. E aí o City pode buscar essa bola longa, não uma bola aérea, né? Mas uma bola que venha viajando e cai. Claro que a gente precisa ter um certo grau de precisão para que esse tipo de passe saia. Caso esses 2 jogadores, obviamente, conseguissem criar essa superioridade numérica e ficassem livres aqui no espaço entre linhas, poderia ser criado aqui uma situação muito confortável aqui para o City, já que a gente poderia ter uma vantagem aqui do City, já que provavelmente a defesa do Chelsea teria que correr para trás, vamos dizer assim, e a gente sabe da rapidez dos atacantes do City, principalmente os 2 das pontas, né? Provavelmente podem ser ali o Foden, pode ser o Mahrez, pode ser o Sterling. Não procura aqui de bola nas costas, a defesa do Chelsea poderia criar vantagens ali e situações de gol para o City. Outra possibilidade é a do City jogar ali num 4-3-3. E aí, como o Chelsea marca numa linha muito alta, poderia até ser feita ali uma saída de 3 com o Ederson, né? O Ederson participando bastante do jogo. E nesse caso, a primeira linha do Chelsea ficaria um pouco mais centralizada, né? Então, jogadores mais avançados poderiam encaixar melhor nessa saída de 3, né? Já que são 3 jogadores na primeira linha. Aí, naturalmente, os alas do Chelsea poderiam pegar os laterais do City. Os 2 jogadores de meio campo encaixariam aqui nos 2, né, de meio campo mais avançado do City, e aí os 3 zagueiros ficariam ali mano a mano com os atacantes do City, claramente, fechando um pouco mais o meio, claro, né? Porém, a gente teria aqui também uma vantagem no meio do City, por exemplo, esse jogador, primeiro volante, flutuando aqui livre, né? Já que ele seria um jogador extra, um jogador livre
nesse cenário. Obviamente o Chelsea poderia, com esses 3 jogadores, fechar ali as linhas de passe para a chegada dele, mas caso essa bola entrasse nesse jogador, mais uma vez o City entraria numa situação um pouco mais confortável. Então eu acredito que nesse cenário, um 4-3-3 com um jogador aqui, mas como pivô, eu acredito que o Chelsea vá abrir mão dessa igualdade numérica aqui na primeira linha e faça uma pequena variação que ele já costuma fazer algumas vezes, que é um desses 2 meias barra pontas aqui, né, que jogam encostando no atacante do Chelsea, virar aqui um jogador mais centralizado, mais um meia mesmo, e deixar uma espécie de dupla de ataque um pouco mais à frente. E aí o time viraria ali um 3-4-1-2. E aí o Chelsea passaria a ter uma marcação mais encaixada nos jogadores do meio campo, evitando essa inferioridade numérica por aqui, e passaria a ter essa inferioridade numérica aqui na primeira linha, e obviamente tentando cortar linhas de passe. E nesse cenário também uma bola longa do City também poderia ser uma solução de saída, né? Então principalmente aqui para os lados, buscando os pontos, já que se for uma bola centralizada aqui para uma disputa aérea, por exemplo, a gente poderia ter uma vantagem qualitativa aqui dos zagueiros do Chelsea. Por outro lado, quando o City joga com um jogador mais centralizado, né, mesmo que seja um atacante, ele não joga meio que fixo ali, centralizado, ele vem flutuando um pouco mais para o meio campo, também pode acabar criando uma superioridade numérica para o City aqui nessa região central, algo que eu acredito que o City vai procurar bastante, independente do sistema que ele comece o jogo. E outra possibilidade do City começar o jogo é como ele começou na última partida contra o Chelsea pela Premier League, que ele utilizou 3 zagueiros e atuou ali num 3-5-2. E era um sistema basicamente nessa estrutura, né? A gente tinha os 3 zagueiros, obviamente, um jogador ali um pouco mais recuado, né, fazendo um triângulo ali apontando para o campo defensivo, e 2 jogadores um pouco mais avançados, 2 alas, e o Gabriel Jesus de um lado e o Agüero do outro. E esse sistema, né, fez com que o City ele tivesse alguma vantagem em alguns momentos, principalmente por essa superioridade aqui no meio campo, inclusive saiu na frente, depois acabou tomando a virada. E nesse caso, né, o Chelsea acabava fazendo ali uma espécie de 3-3-1-3, né, para fazer esse encaixe na marcação, onde o Billy Gilmour, que foi um jogador que entrou ali no meio campo, ele fazia essa marcação no primeiro jogador aqui do meio campo do City, e o Kanté ficava um pouco mais recuado, dividindo a marcação entre esses 2 meio campistas do Manchester City, já que os 3 jogadores ali mais ofensivos, eles encaixavam individualmente nos 3 zagueiros, né, em alguns momentos. O City jogava muito ali com a saída com 4 jogadores, colocando o Ederson no jogo, então o Ederson passaria a ser ali uma espécie de zagueiro, e os zagueiros dos lados viravam laterais, né, entre aspas. E aí esse primeiro jogador dividia a marcação entre os 2. Porém, durante aquela partida o Chelsea fez uma modificação nessa primeira linha de marcação, onde ele trouxe o Gilmour de volta ali pro lado do Kanté. Naquela partida, um dos jogadores aqui mais ofensivos, ele passou a ser uma espécie de meia por trás dos outros 2 atacantes, e aí ele igualou essa disputa aqui no meio campo, né, pelo menos igualou numericamente. E aí no momento mais ofensivo, a gente sabe que o City ele costuma muito usar ali uma espécie de variação 3-2-5, 1-2-3-5, onde ele de certa forma cria muita vantagem sobre o time adversário, ampliando o campo, né. Só que nesse caso, como o Chelsea já defende ali com 3 zagueiros também, e acaba no momento defensivo ficando ali 5, né, esse cinturão com 5 defensores, o City não teria essa vantagem toda, vamos dizer assim, nesse setor. Então o Chelsea ele conseguiria se proteger bem dessa superioridade numérica do City. Obviamente na maioria das vezes é um 5-4-1 que o Chelsea defende, né? E essa estrutura de ataque aqui do City pode ser um 3-2-5 ou um 2-3-5, né? Dependendo aí do contexto da partida. Eu acredito que nesse bloco baixo o City vai procurar muito ali combinações, né, de aproximação de um jogador do setor da bola para de repente arrastar o defensor coelho para que se abra ali caminho para um companheiro de ataque explorar o espaço ofensivo. Então eu acredito que nesse sentido o Manchester City vai procurar muito combinações para de repente tentar colocar essa bola nas costas da defesa do Chelsea. E no caso de cruzamentos, ele vai tentar também muitos cruzamentos ali tensos nas costas da defesa, né, buscando ali uma bola mais baixa, já que pelo alto os zagueiros do Chelsea vão tender a ter uma superioridade ali sobre os jogadores de frente do City. Eu acredito mesmo que o City vai fazer esse cruzamento mais rápido para pegar o espaço entre a linha defensiva e o gol defendido pelo Mendy. Bom, já o Chelsea, ele provavelmente vai entrar nesse 3-4-1-2 mesmo, 4-3-3, enfim. A menos que o Tuchel queira inventar ali, fazer uma surpresa ali nessa altura do campeonato, que eu acho muito difícil. E aí o City fica por conta também de qual sistema vai entrar, né? Então a gente vai falar aqui primeiramente do City jogando no 4-4-2. E aí dentro desse desenho, né, do 3-4-3 do Chelsea contra o 4-4-2 do City, o Chelsea já teria aqui uma saída de 3, já que, óbvio, sai com os 3 zagueiros, e o City ali com 2 jogadores na primeira linha, o Chelsea obviamente vai ter uma vantagem numérica aqui. E aí essa saída do Chelsea, né, obviamente pelos zagueiros, pode acontecer aqui pelos lados, né, ele pode aproveitar essa vantagem numérica já por ter uma largura, né, na primeira linha defensiva. A primeira linha de marcação do City pode ter dificuldade em cobrir. Então, por exemplo, a gente pode ver muito essas conduções
dos zagueiros pelos lados, né? A gente pode ter pelo lado esquerdo, provavelmente o zagueiro vai ser o Rudiger, que gosta bastante de fazer essa condução, apesar de não ser um jogador canhoto, mas faz muito essa condução aqui pelo lado esquerdo. E do lado direito a gente pode ter o Christensen, caso o Azpilicueta jogue aqui pela ala direita, ou pode ser o próprio Azpilicueta, caso o Tuchel escolha entrar com o James aqui pela ala direita. Mas no caso dessa condução aqui do jogador do Chelsea, né, desse zagueiro do Chelsea, ele vai acabar chegando nessa posição aqui central e criando uma superioridade numérica. A gente pode contar aqui com o avanço desse jogador pelo lado, né, esse jogador meia/ponta do Chelsea, do lado que a bola estiver saindo. E aí, obviamente, o ala pelo lado esquerdo vai avançar. E aqui nesse setor, a gente vai ter uma vantagem, uma leve vantagem do Chelsea de um 3 contra 2. E aí a escolha, né, da jogada pode ser pelo meio, tá? Ou esticando essa bola um pouco mais à frente para esse jogador mais avançado, ou para o volante que estiver encostando um pouco mais por aqui, o Chelsea tentar fazer essa construção, já que o Chelsea gosta bastante também de tentar essas bolas enfiadas nas costas da defesa para os atacantes. Ou essa construção pode ser pelo lado, tá? Ou esse passe entrando aqui no ala, né, pelo lado esquerdo, e aí naturalmente com esse jogador encostando, né, o jogador ponta/meia encostando, fazendo uma superioridade aqui de 2 contra 1 no lateral do City e chegando na linha de fundo, ou com uma combinação de, por exemplo, esse jogador, né, que no caso provavelmente vai ser o Mount, baixando um pouco mais aqui no campo, né, atraindo a marcação do lateral, e aí abrindo esse espaço, né, próximo ao escanteio, essa bola ser esticada, né, no lançamento para o ala, ou até mesmo para esse jogador mais avançado, né, que normalmente é o Timo Werner ou o Havertz, são jogadores bem móveis, né? Então esse passe acontecendo aqui para esse atacante entrar ali no paralelo, né, caindo aqui um pouco mais para os lados, e aí aconteceria uma coisa que esses jogadores de ataque aqui do Chelsea fazem muito, que é esse X, né? O jogador central cair para os lados, o jogador dos lados cair um pouco mais para dentro. E aí dessa forma o jogador do lado oposto costumeiramente tenta atacar a segunda trave, e esse jogador é um pouco mais entrada da área. Outra possibilidade de aproveitamento dessa vantagem numérica na primeira linha que o time do Chelsea pode ter é essa bola descoberta, né? Tentar criar essa bola descoberta aqui com o Thiago Silva, né? Que é um jogador que tem essa qualidade, né, no passe longo. Então muitas vezes ele pode achar esse passe longo para o jogador mais avançado, e aí não seria, pode ser um passe pelo alto também, né? Mas é um passe para cair mais ou menos na altura da metade do corpo dos jogadores aqui. Então normalmente esse lançamento é feito, né, longo, no espaço entre o lateral e o zagueiro, né, para esse jogador mais centralizado. E aí acontece o que a gente acabou de falar, que é o X, né? Então ele pode escorar para esse jogador de ponta que vai estar entrando ali em direção ao meio. E aí dessa forma, né, o jogador também do lado oposto, né, desse trio ofensivo também vai fechando ali na diagonal para tentar atacar as costas da linha defensiva do time adversário, que no caso é o Manchester City. Isso pode acontecer bastante também, já que o Chelsea é um time que gosta bastante ali de explorar essa verticalidade e essa troca de posição aqui entre os três jogadores mais ofensivos. Por outro lado, o City também pode jogar ali num outro sistema, né, no caso um 4-3-3. Nesse cenário ele igualaria a quantidade de jogadores aqui nessa primeira linha, nessa construção do Chelsea. E aí a gente poderia ver muito os dois alas do Chelsea baixando, ou então o Chelsea procurando mais essa bola longa os atacantes, ou até mesmo saindo pelos lados aqui com os alas. Nesse sentido eu acho até mais perigoso, né, vamos dizer assim, para o City, já que daria aí ao Chelsea uma possibilidade de avançar com essa bola dominada ali, fazer essa linha do City ter que correr para trás. E a gente sabe que os três atacantes do Chelsea são muito bons ali em fazer combinações para atacar as costas da defesa do time adversário. Por outro lado, né, a gente também pode ver o City fazendo um simples 4-1-4-1, que talvez de certa forma até dificulte um pouco mais a construção do Chelsea, tá? A gente pode até ver uma variação do City entre esse 4-1-4-1 no momento defensivo e aquele 4-4-2 com o De Bruyne e o Bernardo Silva na frente, né, com uma função diferenciada aqui do Bernardo Silva. Então no caso, no 4-4-2 a gente poderia ver esse jogador do lado direito central do City baixando aqui para o espaço entre as linhas e o Bernardo Silva baixando aqui para a linha do meio, deixando, no caso, o De Bruyne mais isolado na frente. E aí dessa forma o City poderia até mesmo subir um pouco mais essas linhas, né? Fazer esse 4-4-1 um pouco mais avançado. Só teria que ter um pouco mais de atenção no posicionamento dos jogadores mais defensivos, né? Fazer um alinhamento corporal aqui já pronto para defender o caso de algumas bolas longas do Chelsea nas costas da defesa. Mas aqui ele se protegeria melhor, né? Pelo menos
uma opinião pessoal, ele se protegeria melhor tanto da amplitude que o Chelsea pode ter aqui com os 2 alas, quanto dessas bolas longas, né, e essa combinação dos 3 jogadores mais ofensivos, já que a gente teria esse jogador entre linhas, né, protegendo melhor ali o sistema de marcação do City contra esse X que os jogadores do Chelsea podem fazer, né? Então, no caso desse jogador de ponta, né, barra meia, entrando ali por dentro, ele poderia fazer um acompanhamento e evitar um desequilíbrio ali na linha defensiva do Manchester City. Se você gostou desse vídeo, recomendo fortemente que você assista aqui a nossa playlist sobre conceitos táticos de futebol, e também não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Forte abraço, até a próxima, valeu!